No ar, Radar de Notícia. Conosco aqui no estúdio o secretário Rodrigo Barros, de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico, Esotérico. Bom dia. Então, esotérico sempre é por tua conta, né, Pedro? Hein, Virgílio? Sempre é por conta dele. Mas é inovação, né? O que você precisa para ser esotérico? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui, de Tá volta certo. ao seu programa. É que você trouxe Bom uma dia, vez. Virgílio. Bom dia a todos. Você trouxe uma vez um guru aí, não trouxe? Trouxe, por acaso sim. Na verdade eu não estava quando ele veio, que é o Prem Baba. Mas de fato... Trem Baba? Prem. Ah, bom. Prem Baba. Trem Baba é o do aeroporto, né? Você sabe uma coisa que é curiosa, que eu estava ouvindo, aliás, o Marcelo Siminaldo, nosso vereador aqui na cidade de Guarulhos, ele sempre tem uma participação importante em todo lugar que ele vai. Acho que ele é um dos grandes quadros da cidade, é um dos grandes vereadores da nossa Câmara, é um cara que eu tenho estima e muito respeito. E ele colocou aqui junto com você, na verdade você colocou, e eu acho que ele confirmou a questão do trem. Você sabe que eu fui fazer esse trajeto, Virgílio? Foi. Eu peguei minha esposa... Você pegou o trem? Peguei o trem. Eu fui até... Mas com a minha esposa. Eu já tinha pego na inauguração. É. Aí eu fui até o Terminal 3 do aeroporto. Deixei meu carro. Com a minha esposa e com meu filho. Pegou o ônibus. Almoçamos. Peguei o transfer do aeroporto Terminal 3 para o trem. Demora 7 minutos esse trajeto. 7 minutos. Aceitável. Desci no trem. Subi, que ali está muito bonita a estação inclusive. Subi e tal, passei de trem, só fui até a estação Secap e voltei, na verdade, né? Fui até a estação Secap. Deu Secap. Porque você tem uma estação que é a primeira, que é o Secap. É. Você sai ali da estação do hospital, a primeira estação, que é a estação aeroporto, e vai até a primeira estação, que é a Secap. Ali é a primeira. Eu não fui até a Zona Leste, estava com meu filho, fui rápido. Não foi até o Engenheiro Goulart? Não, mas na verdade o meu objetivo era entender o seguinte, todo mundo fala não chega no aeroporto. Você queria entender o trânsito? Eu queria entender como é que funcionaria o transfer. Então assim, foram 7 minutos do Terminal 3 até o trem, e depois, na volta, do trem até o Terminal 3, 15 minutos. Por quê? Porque daí ele passa no 1, passa no 2 e aí vem pro 3. No 2, na verdade, acho que se não me engano foram 2 paradas. Tem o 2 leste e o 2 oeste. Exato, então foram 2 paradas. Então ele passa no 1, 2 primeira Oeste. parada, 2 segunda parada, oeste e leste, e aí Terminal 3. Aí sim demora 15 minutos esse trajeto. Então assim, são 7 para vir e 15 para voltar. Pedro, eu vou te falar a verdade. E aí eu não estou em defesa de ninguém porque não tem sentido. Mas falar que o trem não chega no aeroporto não é verdade. Se você falar que hoje é muito complicado o cidadão sair do centro de São Paulo e chegar no aeroporto, concordo com você. Concordo com você. Mas quem já está no trem na Zona Leste, chegar no aeroporto é um trajeto convencional daqueles que você faz quando você foi para Paris, quando você foi para Londres, Miami. quando você foi para Miami. Se você for para São Francisco, nos Estados Unidos, não chega, não tem nem transfer para o trem. Eu morei lá, não tem nem transfer para o trem. Barcelona chega dentro do aeroporto. Barcelona chega dentro do aeroporto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os que chegam dentro do aeroporto são exceções. Agora, só uma questão, Rodrigo. Você sabe, se o Charles de Gaulle em Paris, para você pegar o trem é mais só você sair de táxi de lá. Sim, até porque você vai parar dentro do metrô. Pô, Com mala, não dá certo. não. Agora, o que me chamou a atenção, eu já vi lá no aeroporto, as pessoas perdidas. É tipo assim, onde é que eu pego o ônibus para pegar o trem? Existe Já? muito esse problema, Existe? falta de informação. A falta de informação e Falta de sinalização total. Então, o total. cidadão, o turista está lá, imagina, eu já vi brasileiros, hein? Imagina um gringo lá Eu perdido. vou até aproveitar, o nosso diretor de turismo, Ricardo Balcone, está trabalhando num projeto que são os balcões do turismo. Nós, inclusive, o Estado... Balcone no balcão combina mesmo. Balcone e balcão, exato. A gente vai, na verdade, fechamos já com a GRU no Terminal 3 e no Terminal 2, teremos o balcão lá da Prefeitura de Guarulhos. Mas já havia. Então, mas Informações já havia no turísticas? passado, hoje não mais? existe. Informações turísticas? Não, nem existe. Não Informações existe balcão de turísticas- informações no aeroporto. Nem do governo Não, do não Estado? existe. tem? Não existe. Existia do Eles governo. Mas já tiraram pra foi colocar. autorizado agora, a GRU já assinou esse contrato com a gente, já existe isso, e a gente vai construir isso e vamos, inclusive, colocarmos o nosso receptivo lá. E aí a gente pretende, obviamente, trabalhar essa questão de informação da cidade de Guarulhos e, obviamente, as informações úteis para quem chega no aeroporto. Agora, Rodrigo, você conhece, já viajou mais do que eu, você sabe o seguinte, esses balcões, às vezes, servem para fazer direcionamento para hotéis. Eu espero que isso não aconteça, hein?
Na verdade, hoje isso acontece lá dentro do aeroporto Então, e sem o balcão. Mas acontece dentro do aeroporto pelos hotéis que colocam seus funcionários lá dentro. E aí até aí é legítimo, Pedro. O sujeito está lá trabalhando. Né? mas não funcionário da prefeitura, né? Agora, a hora que a gente colocar o nosso balcão, são informações úteis e informações da cidade de Guarulhos. Não vai ter direcionamento. Aliás, é uma boa dica isso que você está me falando, porque uma das minhas orientações para o nosso diretor Ricardo Balcone vai ser justamente prestar atenção nisso. Mas essa é uma validação, inclusive, do nosso prefeito Guti. Ele pediu que a gente tivesse essa presença no aeroporto. Eu vi a discussão do aeroporto com vocês aqui. Eu concordo com vocês que o aeroporto sempre teve na cidade sem integração nenhuma com o tecido urbano. E a gente tem procurado provocar e melhorar e fomentar uma relação melhor com o aeroporto. Concordo quando o Marcelo diz que às vezes existe ali uma questão de, poxa, eu não sou da cidade, eu sou do país e não estou preocupado. E a gente tem tentado mudar isso. O prefeito tem buscado muito diálogo com o aeroporto. Eu acredito que isso melhorou, mas de fato tem muito para evoluir. E a gente tem buscado trabalhar isso. É uma questão importante que nós não frisamos aqui, é que os funcionários do aeroporto são explorados ali. Porque o turista tem um poder econômico diferente do funcionário. E o funcionário ali não tem nem como se alimentar corretamente e economicamente. Né? Tem que levar de casa, alimentação, né? Vocês pagar citaram aqui 10 os reais numa problemas com as coxinha. quentinhas, inclusive. Exato, pagar 10 reais numa coxinha. Aliás, é uma lenda mundial que o aeroporto foi feito para vender sanduíche de atum a 10 dólares. Né? O lucro está no sanduíche de atum. Bom, Rodrigo, vamos lá. Manchete hoje, Parque Tecnológico. Aliás, isso aqui é uma das lendas de Guarulhos, né? E eu fico muito feliz de poder transformar uma lenda em história real e tangibilizar essa história. O que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, Pedro, é importante dizer que logo no início do mandato do prefeito Guti, uma das principais orientações e das primeiras orientações que o prefeito me deu foi, Rodrigo, a gente precisa trabalhar o nosso sistema de inovação, a gente precisa evoluir com o nosso tão sonhado parque tecnológico. E aí, com isso, o prefeito construiu uma agenda com, então, na época, o secretário Márcio França, hoje o atual governador do estado. Isso foi fevereiro do ano passado. Né? E lá a gente foi, o então secretário Márcio França, ele fez questão de abrir a agenda e nos tratou muito bem, deu uma aula para a gente do que a gente deveria construir em termos de agenda com o governo do estado e com a secretaria dele, na época secretário. E aí lá, a gente teve um contato com as técnicas. A primeira orientação foi, secretário, e aí no caso elas falando para mim, se você quer de fato ter um parque tecnológico, você precisa antes de um centro de inovação. Aí é importante para dar contexto. Primeiro, dar os parabéns aqui para a Agende, que foi a entidade que provocou principalmente a conquista da área do parque tecnológico, tá certo? A doação e a dação que foi feita do governo do estado para a prefeitura, nós temos hoje uma área de 270 mil metros, arredondando os números, metade dessa área, não é metade, é 46%, é do governo do estado, ainda é do DERSA. Em Cumbica? Em Cumbica. A outra metade, que é 50 e poucos por cento, é da prefeitura, ela é de propriedade da prefeitura de Guarulhos hoje, pela dação do estado. E essa outra metade ainda é da DERSA, numa concessão de 90 anos. Quem conseguiu isso foi a prefeitura de Guarulhos, em parceria com a gente. Então aqui vale colocar, ontem o professor Devanildo, que hoje faz parte do nosso quadro da prefeitura, esteve presente lá, é uma pessoa importante nessa conquista que nós tivemos, e obviamente o Arão, hoje atualmente presidente da Agende, que já foi presidente da Agende lá atrás, e todo mundo que fez parte da Agende. Então essa foi uma conquista. Só que... Vocês não tiraram a Agende do processo? Então, sabe o que é curioso, Pedro? Assim, e você, eu já falei isso brincando, mas eu até hoje comentei com a Rita o reconhecimento que eu tenho ao seu trabalho e como o seu trabalho é importante para a cidade. Mas você joga gasolina dentro do fogo. Né? O bombeiro vem com gasolina, vem com água, mas tudo bem. Tiraram ou não? Não tiramos. Isso não é que nós não tiramos a agente do processo. Existia um decreto de 28 de dezembro de 2016. Sim, final de governo. Já tinha apagado a luz. Tá certo? Que deu para a Agende a autonomia de poder tocar o parque. E aí nós ficamos travados, na verdade. Enquanto nós não revogamos o decreto, eu não podia atuar.
E o fato é que, com a revogação do decreto, e a Agende, e aí era importante dizer o seguinte, a Agende sem poder receber os recursos de 2017 do nosso convênio, certo? E aí é um outro ponto. Mas assim, só para esclarecer, nós não tiramos a Agende do convênio, nós revogamos o decreto, a Agende hoje é a gestora da incubadora de empresas, que é uma condição sine qua non para o Parque Tecnológico, e aí faltava o Centro de Inovação. Em 2015, havia sido pedido um recurso de quase 300 mil reais para fazer um estudo de centro de inovação. Quando eu fui ao governo do estado e as técnicas me deram isso, falaram, vocês pediram dinheiro para o estudo, não terá o dinheiro, então é melhor vocês tentarem outra forma de fazer o estudo. Ontem, lá no governo do estado, as técnicas reconheceram, junto ao secretário Gustavo, reconheceram que, depois que Guarulhos fez o modelo de centro de inovação privado, com investimento privado, nunca na história do governo do estado de São Paulo eles fizeram tanto projeto de centro de inovação, espelhados no nosso modelo. Guarulhos foi o primeiro centro de inovação do governo do estado que fez o centro de inovação sem recurso público. Na cidade de Guarulhos. E depois disso a gente virou modelo para outras cidades. Então foi uma conquista do centro de inovação. E foi um passo importante. E aí, com o centro de inovação, a gente conseguiu agora evoluir e partir para o credenciamento do Parque Tecnológico. O que é importante falar do parque? Eu visitei muitos parques no Brasil, parques ao redor do mundo. Você sabe que eu tive oportunidade, morei 2 anos, na verdade 3 anos nos Estados Unidos, 2 anos agora recente. Morei na Europa, em Berlim, que é um centro de inovação importante, protagonista na Europa. Os parques tecnológicos antigos, eles têm um problema. Eles não têm integração com o tecido urbano. Eles são o que o aeroporto é para a cidade de Guarulhos. Outro Vaticano. Outro Vaticano. E aí não adianta, Virgílio. Então o que a gente está fazendo? A gente está construindo um conceito de parque tecnológico para que de fato tenhamos essa integração com o tecido urbano, para que a sociedade seja o primeiro pilar, tá certo? E aí você tem o que a gente chama de tríplice hélice, que é a academia, que é o setor do conhecimento, o setor produtivo, que são as empresas, e o governo. Isso vai estar dentro do aeroporto. Isso está dentro do conceito de parque tecnológico, mas a sociedade vai estar dentro do aeroporto. Mas traduzindo para o povão, o que vai ser de bom esse parque tecnológico para a cidade? E quando ele vai estar pronto, funcionando? Boa. Uau. Então, continuando na nossa história, tínhamos então que fazer o centro de inovação, fizemos, e agora credenciar provisoriamente o parque tecnológico. Credenciamos, entregamos toda a documentação e o credenciamento oficial sai agora no mês de setembro, né, até o final do mês de setembro. O que é legal? A partir do credenciamento oficial do Parque Tecnológico, a gente pode abrir os chamamentos e aí sim começar a trazer as empresas para dentro do parque. O parque ele vai ser composto por 3, 4, 5 empresas âncoras, que são as grandes empresas, as maiores pagadoras de impostos, que inclusive se beneficiam dos créditos de imposto gerado dentro do Parque Tecnológico, certo? Porque esse é um benefício que o Estado dá para parques tecnológicos, tá certo? Então essas são as empresas âncoras. Depois você tem as universidades trazendo pesquisa, desenvolvimento e trazendo educação. Muitos parques tecnológicos não têm a educação acontecendo dentro do parque. Nós teremos. As universidades terão a oportunidade de se instalar dentro do parque. Concursos. Com cursos. Além de termos as universidades ali com a área de pesquisa e desenvolvimento para aqueles clusters específicos, o que são os clusters? São as áreas de atuação das empresas. Hoje nós temos 3 áreas de destaque. Indústria 4.0, biotecnologia, que a gente chama de ciências da vida, que é isso que está dentro do nosso projeto, e logística e mobilidade. Então esses são os 3 clusters, as 3 áreas de atuação principais do parque. Além das âncoras, nós teremos as universidades. Além das universidades, teremos o que a gente chama de núcleo do Parque Tecnológico. E aí estarão inseridos lá o governo, o centro de inovação, a nossa incubadora da Agende. A ideia é que isso vá para dentro do Parque Tecnológico e aí lá a gente vai ter espaço de coworking, que é compartilhado de trabalho, para poder trazer a sociedade ali para dentro. Qual é o grande objetivo, primeiro na tua pergunta? Fazer com que o parque seja o grande embrião de fomento à ciência, tecnologia e inovação na cidade de Guarulhos. E a partir desse embrião a gente começa a crescer. A gente está partindo, a cidade vive uma transição. Se você olhar para o que era a cidade de Guarulhos, década de 60, metalúrgica, década de 80, farmacêutica e farmoquímica, aí vem ano 2000, logística. Se você olhar para esses 3 cenários,
Hoje, 2020, nós estamos falando em transformar a cidade de Guarulhos numa cidade de conhecimento. Essa transição já está existindo. O custo de ocupação em Guarulhos é muito superior do que o custo de ocupação daqui a 150 quilômetros. Mas não é o setor de serviços que cresceu em Guarulhos? Nesse momento, sim, é o setor de serviços que mais empregou, isso é um fato, e o setor de serviços tem sim uma transição importante vindo para cá, principalmente quando a gente pensa em aeroporto. E aí eu posso até te dar um exemplo aqui, que são despachantes aduaneiros. Tem 1.200 despachantes aduaneiros na cidade de São Paulo, geram em média 30 empregos e o salário médio R$ 4.700. O nosso salário médio em Guarulhos é R$ 2.700. Se a gente traz esse trade para Guarulhos, nós estamos falando, se a gente trouxer 10% das empresas, são 120 empresas que vão gerar 3.600 empregos, num salário médio quase o dobro do salário médio de Guarulhos. Você disse 30 empregos? 30 empregos por empresa. Ah, tem empresa que gera 300, tem empresa que já. gera 2. Né? Mas essa é a média de emprego. Então eu estou te falando de um setor de serviços. Mas vai gerar empregos esse parque, né, tecnológico? Obviamente vai gerar emprego. Não só vai gerar emprego, como vai gerar esse fomento à ciência, tecnologia e inovação, o que qualifica o salário. A cidade de Guarulhos agora precisa muito dessa qualificação de mão de obra. Uma das coisas que a gente tem focado é em buscar universidades. Quando o prefeito Guti assumiu a cidade de Guarulhos, nós tínhamos 7 instituições de ensino superior. Hoje nós temos 11, Pedro. Esse é um avanço para a cidade de Guarulhos. É importante que a gente fomente o ensino na cidade. Eu diria que foi um avanço numérico, não de qualidade, né? Pedro, em primeiro lugar, é importante que as pessoas estejam estudando. É verdade. Não, mas foi um aumento numérico, não de qualidade, né? Por que não de qualidade? Se você tinha, vamos lá, se você tinha 40 mil alunos no ensino superior e esse número vai chegar em 60 mil em 2022, você está falando que 20 mil novos cidadãos de Guarulhos estarão dentro de uma sala de aula, estarão debatendo, estarão estudando. Isso não é positivo para a cidade? Eu vejo muitas Desculpa. faculdades como caça-níqueis. Não, Pedro, mas Eu vejo. aí nós vamos entrar numa outra seara que Sim, é tudo bem. observar qual é a qualidade de ensino da universidade Tá. superior. Enfim, eu não quero entrar nisso. Eu Tá quero bom. entrar no seguinte: essas 20 mil pessoas não estavam estudando e elas estarão estudando. Eu quero falar de outra questão. Eu sou a favor, tomara que dê certo. Agora, existem outras lendas aqui em Guarulhos. Eu ouvi muito falar, você deve ter ouvido falar também, numa famosa Feira de Milano. O que Sim. houve com essa Feira de Milano? Eu ouvi muito falar, aliás, o secretário que me antecedeu aqui, na verdade, foi o Luiz Carlos Teodoro, também um cara que eu estimo, mas antes dele, o Antônio Carlos. O Antônio Carlos brigou muito pela Feira de Milano. O Antônio Carlos lutou por essa agenda. A verdade, Pedro, é que você tem uma governança do município que é muito baixa, né, na questão da Feira de Milano. O que a gente está lutando hoje? A gente luta sim por um centro de inovação. A gente luta para a instalação de um centro de inovação que fica na área, numa área que existe hoje no SECAP. Essa é uma possibilidade. Esse centro de convenções, ele traria, que não seria só centro de convenções, seria na verdade um centro comercial, um centro empresarial com um grande centro de convenções, com um centro de exposições. Ele muda, ele vem para poder atuar nessa nova característica da cidade de Guarulhos. Mas essa ideia morreu? Não, ao contrário. Ao contrário. A gente está, inclusive, assinando um convênio com o governo do Estado, a nossa secretaria, junto com o secretário Fernando Evans e o governo do Estado, na Secretaria de Habitação do governo do Estado, para que a gente faça um estudo na área do CDHU que está no SECAP. A gente está... A área está lá ainda. A área está lá. É uma área que fica entre o Hospital Geral e o Hotel Merit. É aquela área. A ideia é que a gente faça um estudo de viabilidade econômica, viabilidade operacional, estudo de modelagem arquitetônica e modelagem operacional. A área da Feira de Milano era atrás do aeroporto, não era? Sim, era atrás. Era outra área, era Então. uma área privada, Então. não tinha, na verdade... E a área está lá ainda? Ou já foi ocupada? De verdade, eu acho que ela foi invadida, essa área. Então tá certo. Mas assim, a gente quer avançar para esse estudo, porque aí sim, a prefeitura passa a ter um pouco mais de oportunidade de fomentar isso. O que a gente quer é fomentar. O prefeito Guti está lutando por isso e puxa a minha orelha todo dia. Rodrigo, deixa eu perguntar antes que não dê tempo, 7 horas e 54 minutos. Você falou de uma arena multiuso lá no Feiravante e Ervolino. Arena multiuso. Aí veio a Secretaria de Esportes e reformou o ginásio. Como é que está esse assunto?
Bom, a Secretaria de Esportes fez o papel dela, né? O secretário Tom é um brigador, é um professor brigador, e ele fez o papel dele que a gente precisa reativar o Feiravante. Não, ninguém é contra. Isso é natural. Agora, qual é o formato de arena multiuso? Então assim, vamos entender o processo. O que é uma PMI? A Arena Multiuso é a primeira PMI da cidade de Guarulhos. Essa PMI, para ela ser feita, nós precisamos no ano passado, aprovar a lei de desestatização e parcerias público-privadas. Que é a PMI? Fizemos isso. PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. A prefeitura abre um chamamento dizendo para o mercado. Mercado, queremos fazer um estudo de arena multiuso nessa área aqui. Já abriu. Que é uma área de 28 mil metros. Abrimos o chamamento. Tivemos 2 empresas que se credenciaram. Essas empresas, durante 30 dias, se credenciaram. Sim. Em 15 dias, nós autorizamos os estudos. Pode dizer quais as empresas? São 2 empresas. Uma é a Arena, que fez a Arena do Grêmio, fez a Arena acho que do Atlético Mineiro. Acho que é a maior empresa do Brasil no setor de arenas. E a outra é a HIT, é uma empresa de arquitetura. Na verdade, é uma associação de arquitetos. Associação não, né? Sociedade de arquitetos. O que acontece? Essas 2 empresas vão apresentar estudos. São 120 dias. Sabe quanto a prefeitura gasta? 0. E o prazo? 0. São 120 dias para a apresentação dos E estudos. quando é que termina? Novembro. Novembro. Então, em novembro, nós teremos os estudos da Arena Multiuso. 4 modelagens de estudo: financeira, operacional, arquitetônica e jurídica. Para dizer o seguinte: qual é o modelo dessa arena, o que vai acontecer aqui dentro dessa arena e qual o modelo dessa arena com a prefeitura. São 28 mil metros de área da prefeitura. Você imagina uma arena ali de 10 mil lugares, esse é um sonho, fechada, com um prédio garagem, com um centro de serviço, funcionando ali dentro. O que isso não faz com a cidade de Guarulhos? A gente muda a cidade com essa arena. Você acredita que vai acontecer? Eu acredito muito, senão eu não estaria trabalhando. Eu acordo todo dia acreditando nisso. Agora, sabe uma coisa que é importante você falar? Você acredita que vai acontecer? É importante que às vezes as pessoas olham e falam assim: pô, fulano é sonhador, fica ali trabalhando. Mas peraí, mas nada que aconteceu no mundo diferente do que já estava foi por alguém que lutou, que batalhou, que sonhou, que quis acordar todo dia brigando e lutando por algo diferente. E é para isso que eu tô aqui, Pedro. Tô aqui. Desde quando o prefeito Guti me convidou, eu falei, eu vou porque eu quero deixar um legado. E a Arena Multiuso será o nosso legado, será parte do nosso legado. Então eu vai tenho acontecer. convicção disso. Vai acontecer, nós vamos lutar para que aconteça. É claro que se eu falar para você, já aconteceu não, porque eu dependo de várias situações. mas há um rumor que a American Airlines teria acenado com patrocínio. Esse é um rumor que eu acho que você que criou. Não, eu foi eu não. eu não conheço. Não põe na minha Esse conta, rumor não. eu ouvi aqui, inclusive. Não. Aliás, tem um monte de rumor na cidade que é só você assistir o Pedro Notaro às 7 da manhã. Que Então você nega que seja American Airlines? Eu nego. Não tem esse assunto de American Airlines não existe. Então eu fico triste. Eu também. Eu gostaria que existisse. Eu gostaria que a American Airlines tivesse colocado 100 milhões de reais para fazer esse investimento, que é o que a gente estima que deve custar. Porque Vai ser um investimento privado, a prefeitura não vai colocar dinheiro nisso. Porque a American Airlines tem nos Estados Unidos. Tem uma arena. Então. Maravilhoso. Não, eu gostaria que fosse. Então, eu também. Eu gostaria. Infelizmente, ainda não é. Agora, pode ser. American Airlines, pode vir conversar com a gente. Ô, Rodrigo, um difícil garagem à beira da Dutra, eu acho difícil, hein? Ô, Pedro, mas aí é que tá. Eu não sou arquiteto, você é arquiteto? Não. Então, vamos deixar esse trabalho pros meninos. Muito. Vamos deixar o Mas pessoal Nova trabalhar. Eles Dutra- estão fazendo um estudo de viabilidade, já sentaram com Nova Dutra, já sentaram com todo mundo que tem que sentar. Já sentaram com Nova Dutra. Inclusive a Nova Dutra falou super tranquilo, eles acham super Um tranquilo. programa para você é pouco, você vai ter que voltar mais vezes aqui. Não tem nenhum problema, eu te agradeço. Obrigado, Rodrigo. Virgílio, obrigado mais uma vez, agradeço a todos. Eu sei que quando a gente vem aqui no Pedro Notaro, é um programa muito prestigiado. Obrigado. Mas eu de verdade, Pedro, eu acho que assim, é importante dizer da importância que tem o papel que você cumpre puxando a nossa orelha. Obrigado. Obrigado. Vai puxar de verdade. Tchau. Até amanhã. Abraço.